os meus likes, porque essa live é uma live importantíssima. Essa sim é uma live importante. É daquelas que, se a notícia não é muito boa, sob o ponto de vista da preocupação que gera, pelo menos em relação à quantidade de informações novas que nós temos para fornecer aos senhores, ela é substancial, ela é muito importante. Tá? E agora eu quero entrar um pouco, gente. Bom, a gente já começou com uma notícia bomba, né? Um RC-135 expulso do espaço aéreo da Rússia por um MiG-31, que foi orientado a ir para uma posição de expulsá-lo a todo preço do espaço aéreo da Federação Russa, ali na região do Mar de Barents. Não bastasse esta questão, e são muitas as questões que são muito preocupantes em relação a esse conflito, nós estamos recebendo notícias agora de Kharkiv que, efetivamente, a situação já está caminhando para batalhas posicionais no entorno da cidade. As explosões, as movimentações já sugerem batalhas posicionais no entorno da cidade, o que efetivamente já corrobora a ideia de que os russos estão concentrando não só mão de obra, infantaria, ações de artilharia, com o objetivo de acessar a cidade de Kharkiv, o que seria uma batalha bastante complexa, Tiago. E realmente eu acho que a gente acaba de denotar essa sensação de tensão que você reporta, porque eu já venho sugerindo há algum tempo que o cenário ucraniano, que foi esquecido de alguma forma pelos desdobramentos em Taiwan, ele em nenhum momento, para mim, foi resolvido. Eu acho que a situação é muito grave. A síntese, não é? Nery, boa noite, obrigado pelo superchat. O Nery que está relatando aqui o armamento dos ucranianos. Eu quero dizer para vocês que a síntese desse processo, ela está na seguinte construção. Os russos seguem avançando territorialmente, ainda que de forma gradativa, mas nós estamos observando que, paralelamente ao avanço gradativo dos russos, as ações ucranianas ficam mais ousadas e as ações também da aliança que sustenta o esforço de guerra ucraniano fica mais ousada. O que está acontecendo em Kharkiv é extremamente preocupante. É um centro urbano, é uma cidade que tem uma população bastante grande, ainda que tenha ocorrido um certo deslocamento, um certo fluxo de refugiados importante nos últimos dias. É uma cidade ainda com uma população bastante grande. É uma cidade, é um centro urbano densamente povoado. Densamente povoado. Kharkiv preocupa, então confiram as imagens que a gente está recebendo agora no Telegram, veiculando em tempo real e com exclusividade para o Brasil. Zaporízhia preocupa. E aí eu vou dar para vocês as duas versões sobre Zaporízhia. Hoje, novamente, Zaporízhia foi alvo de ataques e ataques de artilharia, ataques com mísseis, ataques com lançadores múltiplos de foguete. Se ocorrer um desastre nuclear em Zaporízhia, gente, nós vamos ter desdobramentos muito piores do que aqueles que a gente assistiu em Chernobyl. E as respostas, réplicas e tréplicas que daí podem ser originadas, são absolutamente imprevisíveis. Então você tem Zaporízhia e as teses em Zaporízhia que eu vou colocar para vocês de forma absolutamente imparcial, tá, gente? De forma absolutamente imparcial. Inclusive, vou começar pela narrativa dos ucranianos, que o Zelensky foi hoje à televisão, mais uma vez, às redes sociais, dizendo que o mundo deveria introduzir sanções duras em relação ao que ele chamou de chantagem nuclear da Rússia em torno da usina nuclear de Zaporízhia. Palavras do Zelensky, ele diz, abre aspas, o bombardeio provocativo do território da usina continua, atribuindo aos russos o bombardeio, mas de forma paradoxal, ele diz o seguinte, sob a cobertura da usina, os russos estão bombardeando cidades e comunidades próximas. Os militares russos estão concentrando grande quantidade de equipamentos e munições dentro das instalações da usina. A estação é de fato minada, disse Zelensky durante seu discurso de vídeo, agora há pouco, hoje à noite, horário local, agora praticamente já está avançando aí para terça-feira, pelo fuso horário, não? Na televisão ucraniana. É necessário passar de discussões e apelos para novas sanções duras contra a Rússia, contra a Rosatom, responsável pela indústria nuclear russa. Todas as forças russas devem se retirar imediatamente do território da estação e áreas vizinhas sem quaisquer condições. Ele adicionou, o presidente ucraniano afirmou que a Rússia ignora exigências de segurança de 42 países que pediram a retirada das suas forças da estação. E segue os Zelensky. Qualquer incidente de radiação na central nuclear de Zaporízhia
pode ser um golpe muito duro para os países da União Europeia, para a Turquia, para a Geórgia e para os países de regiões mais distantes. Tudo depende da direção e da força do vento. Se uma catástrofe ocorre devido às ações da Rússia, as consequências podem atingir até mesmo aqueles que permanecem em silêncio por enquanto, disse o Zelensky. E ele fecha dizendo o seguinte: se agora o mundo não tem força e determinação para proteger esta usina nuclear, a maior da Europa, isso significa que o mundo vai perder. Ele chama de chantagem nuclear da Rússia. Bom, essa é a versão do Zelensky. Agora a versão dos russos. Os russos dizem o seguinte: Zaporizhzhia, gente, o contexto é o seguinte, essa declaração é do Zelensky. A declaração dos russos vai no seguinte sentido: os russos dizem que os ucranianos estão atingindo deliberadamente, ou tentando atingir deliberadamente a usina para causar uma grande catástrofe e para gerar uma comoção na Europa, uma situação que possa gerar uma condenação geral à Rússia, ou que possa chamar atenção para o fato que, segundo os russos, decorre do seu avanço material a nível de conquista de novos territórios. Então, a acusação, de parte a parte, dá conta de que ataques estariam sendo desfechados contra a usina e contra o reator. Porém, eu quero lembrar que na fala do Zelensky é uma profunda contradição, porque ao mesmo tempo que ele diz que os russos bombardeiam, ele diz que os russos utilizam a usina como ponto de lançamento de ataques contra as forças ucranianas. Seria melhor que ele dissesse: olha, estão usando a usina como ponto de lançamento e nós estamos replicando contra os pontos de lançamento. Então há uma certa contradição no discurso do Zelensky. Fato é que nós estamos assistindo e veiculando o vídeo e fumaça saindo todo dia do entorno dessa usina. Se acertarem o reator nuclear de Zaporizhzhia, o desastre vai ser muito grande. O desastre vai ser muito grande. E enquanto o mundo, o mergulhador BM, fala, e você tem toda a razão de aventar esse tema, sobre as novas levas de visitas de parlamentares, senadores dos Estados Unidos em Taiwan, desta feita com menos estardalhaço do que a visita de Nancy Pelosi, mas nós estamos assistindo um risco muito aumentado, e por isso dei o título dessa live, que o cenário na Ucrânia é crítico. O cenário na Ucrânia é de alto risco, o cenário na Ucrânia é crítico, tá? Zaporizhzhia, então nós tivemos um RC-135, que eu já relatei, nós temos o caso de Zaporizhzhia, que é um caso gravíssimo, nós temos novas declarações do senhor Zelensky, dizendo que cria um ministério de desocupação da Crimeia e que essa desocupação ocorrerá até o final do ano. Vocês sabem que já houve um incidente na Crimeia muito mal explicado, muito provavelmente uma sabotagem contra a base aérea russa de Sakh. Então a retórica dos ucranianos parece cada vez mais ameaçadora nesse sentido, falando sobre a Crimeia e falando sobre Kherson. Falando sobre a Crimeia e falando sobre Kherson, de maneira a sugerir que as negociações são um dado muito distante. As negociações parecem, nesse momento, um dado muito distante.